Olá pessoal, como vocês estão? Então hoje estaremos aí fazendo um vídeo sobre o caderno 3 de Geografia, onde estudaremos a metade das questões. Em outro momento, estudaremos o restante delas, certo? Então ele começa falando sobre o continente americano, né? Como é que ele foi regionalizado. Então ele pode ser feito de diversas maneiras, mas as mais utilizadas são a regionalização geográfica física, conforme vocês podem ver na apostila de vocês, né, que começa na página 76, e a regionalização cultural socioeconômica. Então, eles levam em conta, na parte geográfica, né, na regionalização geográfica, mas os aspectos físicos são os que prevalecem. Então, a América do Norte, a América do Sul e a América Central possuem características específicas em termos físicos, né? Um exemplo, na América do Sul aqui, nós vamos ter a Cordilheira dos Andes, né? Ela não está nem na América do Norte, nem na América Central. Então, são aspectos físicos característicos de cada região. Por isso, nós temos a América do Norte, Central e América do Sul. Ah, e o Brasil está na onde, professor? O Brasil está localizado na América do Sul, certo? Além dessa regionalização, nós temos aí um complemento, que é a parte cultural e socioeconômica, que ajuda também a fazer com que o continente americano tenha essa configuração de repartição aqui, certo? Então, a parte cultural e socioeconômica também acaba servindo como elementos para regionalizar. Então, nós temos, a partir da regionalização cultural e socioeconômica, uma América Latina e uma América anglo-saxônica, que aí já envolve aspectos culturais e socioeconômicos, né? Envolve a língua, envolve a etnia, manifestações culturais de diversos povos, as próprias pessoas com culturas diferentes. Então, isso faz com que nós tenhamos aí diferentes regionalizações. Então, vocês vão ter acesso ao texto, ele tem bastantes informações importantes, e aí começam as questões. Então, nessa primeira parte, vocês vão utilizar esse texto aqui da regionalização para responder as questões 1, 2, 3 e 4. Na questão 1, o Brasil se localiza em qual porção na regionalização geográfica? Na América do Sul, né? Então, o Brasil está na América do Sul, sendo aí um país latino. Então, os países latinos que falam os idiomas português, espanhol e francês, que vem justamente do latim, por isso América Latina. E a América anglo-saxônica, que são os países que foram colonizados principalmente pelos ingleses, né? Tiveram outros europeus, mas os principais foram os ingleses, Estados Unidos e Canadá, que também são os países mais desenvolvidos do continente americano. Na questão 2, o Brasil se localiza em qual definição na regionalização cultural? Da América Latina, certo? O Brasil e todos os países aqui que foram colonizados pelos espanhóis, portugueses e franceses entram como América Latina. O México, por exemplo, na composição geográfica, está na América do Norte. Então, Canadá, Estados Unidos e México fazem parte da América do Norte. Só que na regionalização cultural e socioeconômica, o México entra como América Latina, não como América anglo-saxônica, que o México utiliza o idioma espanhol e tem toda uma parte cultural voltada justamente para a colonização dos espanhóis, né, em termos de cultura, de línguas, de etnia, de povos indígenas e assim por diante. Na questão 3, quais são os critérios que são estabelecidos na regionalização geográfica do continente americano? Justamente os aspectos físicos, tá? Aspectos de localização e aspectos físicos. E os critérios estabelecidos na regionalização cultural são os aspectos socioeconômicos, cultural, de línguas, de etnias e assim por diante. Então, são atividades assim, bem simples, só que importantes para a gente aprender. Continuando a apostila, então, nós temos aí outro texto. Esse aqui vai estar explicando qual a diferença entre a América anglo-saxônica e a América Latina. Então, vocês vão utilizar esse texto, que é curtinho, não precisa ter preguiça, para responder as questões de 5 a 10, tá? Então, lido o texto, feito toda aquela análise
grifem na apostila, pode riscar ela, marquem as partes que vocês não tiverem entendido. Pergunta para a gente no Messenger, vocês têm acesso aos professores, podem perguntar as dúvidas, fiquem à vontade. Então, lido o texto, vocês vão ter a pergunta. Número 5. Sobre a América anglo-saxônica, é correto afirmar. Então, essas questões, pessoal, principalmente vocês que já estão aí no 8º ano, né, vão estar fazendo, a partir do 9º, diversas provas externas, depois vão pensar já no Enem, no vestibular, é importante vocês terem, assim, um conteúdo básico onde vocês podem ir eliminando as questões que são absurdas. Um exemplo, a América anglo-saxônica é composta por países que fazem fronteira com o Brasil? É uma, assim, alternativa absurda porque está longe disso. O Brasil está na América do Sul, né? A América anglo-saxônica se refere apenas aos Estados Unidos e Canadá, que estão na América do Norte. Então, você já eliminava B. A C é composta por todos os países da América do Norte? Não, porque eu acabei de falar que o México faz parte da América do Norte e ele está na regionalização cultural como América Latina. Então, já elimina também. D. É a região mais subdesenvolvida? É a região mais pobre do continente americano? É justamente o contrário. É a região mais desenvolvida. Então vai ser o quê? Alternativa A. América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá. É a região mais desenvolvida socioeconomicamente do continente americano. Certo? A 6. Qual a justificativa para o nome América anglo-saxônica? Então vocês voltem no texto, né? Começa a ler ele, e aí vocês vão ver o que está falando. O nome América anglo-saxônica deve-se ao fato de esses países terem sido colonizados principalmente pela Inglaterra. Então, assim, são questões muito simples, mas que vocês têm que ser bom em leitura e interpretação de texto, que isso vai servir para o resto da vida de vocês. Então, treinem isso, tá? Leitura do texto, concentração, e aí vocês sempre voltam no texto, lê a pergunta novamente, e não fique com preguiça, porque senão vocês fazem de qualquer jeito. Eu fiz a atividade, fiz a apostila, mas aí vocês não estão aprendendo. Certo? Então voltem sempre no texto e vão respondendo certinho. A 7. Quais aspectos históricos, econômicos e sociais caracterizam a América anglo-saxônica? Novamente, vocês vão voltar no texto, ler quais são as partes aí que envolvem a cultura, a economia, por que eles se tornaram tão desenvolvidos, quais povos que foram explorados e assim por diante. Na 8 já vem falando sobre a América Latina. Então, a 8. Sobre a América Latina é correto afirmar. Vamos lá. De novo, vocês vão fazer por eliminação. É a região menos desenvolvida socioeconômica do continente americano? É composta por países que fazem fronteira com o Canadá? Não. É composta por todos os países da América do Norte? Essa é muito não, né? É a região com menor biodiversidade do continente? Na América Latina é a maior. Então vai ser a letra A também. É a região menos desenvolvida socioeconômica do continente americano, porque a mais desenvolvida já estudamos na questão anterior, que é a América anglo-saxônica. A 9. Novamente, América Latina. Em todos os países se fala só espanhol? Não, nós temos países que falam espanhol, português, o francês. Em todos os países se fala português? Não, principalmente aqui no Brasil, né? Nós falamos o português. É o país da América do Sul e América Latina que mais se fala português, é o nosso. Há um predomínio da língua espanhola e portuguesa nos países da região? Exatamente, sim, né? Principalmente o português e o espanhol estão presentes em quase todos os países da América do Sul, que também fazem parte da América Latina. Há um predomínio da língua inglesa e holandesa nos países da região? Muito não também. Totalmente errado, tá? E na 10, novamente, você vai explicar quais os aspectos históricos, econômicos e sociais que caracterizam a América Latina, certo? Então, volte naquele texto, que é esse aqui, que vocês vão usar ele para responder as questões de 5 a 10. Então, vamos dar continuidade aqui às nossas atividades. Então, na questão 11 e 12, vocês vão estar respondendo sobre as taxas de mortalidade infantil e expectativa de vida. Nós temos dois gráficos, tá? Um com mortalidade infantil e o outro com expectativa de vida. E vocês irão analisar esses dados, quais são os países que mais apresentam mortalidade infantil e os países que estão melhor em expectativa de vida, ou seja, que as pessoas vivem mais. Então, nós temos
No primeiro aqui, gráfico, nós temos os países do menor para o maior. Então, o Haiti está apresentando uma maior mortalidade infantil. Por quê? Porque a saúde lá ainda não é tão desenvolvida, não tem tanta vacina, medicamentos e tantos cuidados. É um país extremamente pobre, é o mais pobre do continente americano, então ele apresenta diversas dificuldades. Então, entre os dois está Bolívia e Haiti. E já na expectativa de vida, que envolve uma qualidade, né, maior de vida, uma renda, uma escolaridade, nós temos Canadá e Estados Unidos como os principais. O Brasil vem logo em terceiro. Tá? Então, Canadá e Estados Unidos, que são os países da América anglo-saxônica, eles apresentam melhores características de expectativa de vida, onde as pessoas têm uma média de vivência maior que as outras. Certo? Então, na questão 11, em relação à mortalidade infantil, é correto afirmar que essa questão aqui você não precisava nem analisar os dois, era só você saber a localização, onde os países estão. Então, muitas questões de Enem vestibular vão estar cobrando justamente isso, conceitos e conhecimentos básicos de localização. Olha só que interessante. Bolívia e Haiti, localizados na América do Sul, aqui a questão já está errada. Apresentam as piores taxas. Aqui está certo. Bolívia e Haiti apresentam as piores taxas. Mas eles não estão localizados na América do Sul. Né? A Bolívia está na América do Sul, o Haiti na América Central. Aí que está a questão. Então, vocês têm que saber o básico de localização. Por isso que é importante estudar os mapas. Tá? Então, elimina A. Brasil, México e Peru, localizados na América Central, apresentam taxas intermediárias. Eles apresentam taxa intermediária. Só que eles não estão localizados na América Central. Brasil, México e Peru estão localizados na América do Sul. Então, até essa parte aqui, ó, já elimina também. Canadá e Estados Unidos, localizados na América do Norte, apresentam as melhores taxas. Correto. Então, letra C. Canadá e Estados Unidos, as melhores taxas, localizados na América do Norte. Certinho, correta. A última. Haiti e Nicarágua, localizados na América do Sul. Aqui já está errado também. Então, Haiti e Nicarágua, América Central. Então, essas questões assim são básicas, que elas se apresentam como algumas pegadinhas que as pessoas, em momento de desespero de concurso, de Enem vestibular, passa direto e acaba errando por não prestar atenção. Tá? A 12. Em relação à expectativa de vida, é correto afirmar que países desenvolvidos como Canadá, Estados Unidos e Brasil apresentam melhores indicadores. O Brasil não é um país desenvolvido, o Brasil é um país emergente. Já cancela ela. Países desenvolvidos como Nicarágua, Bolívia e Haiti, aqui já pode cortar também. Nicarágua, Bolívia e Haiti não são desenvolvidos. Países localizados na América Latina apresentam os melhores indicadores. Não, nós temos muitos países aí com sérios problemas econômicos, sérios problemas sociais, inúmeras favelas, muitas mortes por fome, muita violência, então eles dificilmente vão apresentar os melhores indicadores. Eles vão estar entre os piores. E a letra D, países localizados na América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, apresentam os melhores indicadores. Sim, correto. Esses países são um dos países mais desenvolvidos, não só da América, como do mundo. Então, eles vão estar sempre entre os melhores indicadores, né, de IDH, indicadores de saúde, de escolaridade, de renda, de qualidade de vida e assim por diante. Continuando, nós temos aí mais um texto, né, onde vai estar falando sobre a regionalização e formação territorial dos Estados Unidos. Então, esse texto vocês vão usar para responder as questões 13, 14 e 15, tá? Então, vai estar falando sobre os primeiros colonos que chegaram nos Estados Unidos, como é que aconteceu o contato com os indígenas que já existiam aqui, se foi um contato amistoso, se foi conflituoso, e assim por diante. Então, ele apresenta um mapa, que é o mapa dos Estados Unidos. Então, sempre que vocês pegarem um mapa para vocês analisar, ele tem que ter um título, tá? Tem que ter a rosa dos ventos, que vai mostrar a direção. A partir dela, eu sei onde está as áreas no mapa. Então, ou seja, aqui norte, sul, leste, oeste. Nós temos, então, norte, né, sul, leste e oeste. Sempre nessa ordem. Tem que ter, então, uma escala.
aqui está de 0 para 700 quilômetros, se eu não me engano, 760. Então, cada 1 centímetro no mapa vai corresponder a 700 quilômetros, tá? Nós temos que ter também no mapa a fonte dele, de onde que ele foi tirado, né, de quais informações, e principalmente a legenda. Então, a legenda é o que vai proporcionar a gente um entendimento sobre as informações que estão no mapa, certo? Então, no nosso mapa, ele não é um mapa colorido, ele está em tons aí de cinza, acinzentado. Então, o mais escuro, ele está falando justamente sobre os 3 estados originais, ex-colônias inglesas, que é onde começa o processo de ocupação dos Estados Unidos. Então, a legenda vai ser importantíssima para a gente responder a questão 13. A gente está perguntando, observando o mapa, é correto afirmar que a ocupação territorial pelos colonos dos Estados Unidos começou pela costa oeste? Então, a partir da legenda, a gente já responde a questão. Não, né? Se os 3 estados originais estão do lado leste, ele não inicia do lado oeste. Né? Por Washington, pela Califórnia, Nevada, errado. A ocupação territorial pelos colonos nos Estados Unidos começou na fronteira com o México, ela começa aqui na parte sul? Não, também, né? A ocupação territorial pelos colonos começa pela costa leste? Pronto, achamos a resposta correta. Sim, que é onde está o quê? Os 3 estados originais ex-colônias inglesas. Então, essas questões, elas servem para a gente ler o mapa, não precisava nem ler o texto, na 13, certo? A partir do mapa, a gente já vai ter uma noção das informações de título, de legenda, da Roda dos Ventos, que é super importante, de como inicia o processo de formação territorial e ocupacional dos Estados Unidos. Na questão 14, de acordo com o artigo, é correto afirmar que... Aí vocês vão ter que entrar lá no texto, certo? Leia o texto e volta para responder a 14. Os colonos encontraram território ainda não ocupado? Não, nenhum território não era ocupado, né? Tinha povos nativos, povos indígenas. Os colonos respeitaram e desenvolveram relações amistosas com os povos indígenas? Não. Pode ser que no primeiro momento tenha aquele contato, mas um contato já conflituoso em termos de tentar tomar posse do território, né? Então, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, os grupos de indígenas praticamente foram dizimados, praticamente não existem mais, né? Então, essas áreas, é importante ressaltar que elas não foram descobertas, elas foram conquistadas. Os colonos exploraram a mão de obra nativa ao mesmo tempo que causaram um genocídio? Sim. Então, no primeiro momento, eles exploram os indígenas, né? E num segundo momento, eles começam a trazer os negros africanos para serem escravos. Então, eles criam aí uma construção, os brancos não vão trabalhar principalmente nas áreas rurais, né, nas áreas de agricultura, e para isso começa a utilizar a mão de obra negra, né, a mão de obra escrava. Os africanos escravizados não foram fundamentais para o desenvolvimento dos Estados Unidos? É totalmente errado. Então, nós temos a questão C. Através dos africanos que foram escravizados nos Estados Unidos, que eles conseguiram se tornar também uma grande potência na agricultura, né? Então, esse trabalho escravo permitiu com que, trabalho escravo não assalariado, permite com que o país crie uma riqueza ainda maior. E a questão 15, de maneira geral, qual foi o papel dos africanos que foram escravizados no desenvolvimento dos Estados Unidos? Então, só para vocês verem, a gente volta no texto, tá? E aí nós temos as informações que a gente precisa. A riqueza da nação foi construída à medida que as elites brancas exploravam econômica, social e politicamente aqueles definidos como os não brancos, ou seja, os indígenas, né, os negros, que eles tinham uma grande força de mão de obra, e a partir disso eles fazem com que a economia agrícola dê um salto muito grande, não só nos Estados Unidos, como a nível mundial. Tá? E aí, fechando nossas questões desse vídeo, senão ele fica muito longo e cansativo para vocês, eu vou explicar até a 17, e no outro vídeo a gente inicia da 18 até a 40, tá bom? Então aqui nós temos um gráfico onde ele mostra os investimentos com gastos militares do país. Então, os Estados Unidos até hoje é o país que mais investe em termos bélicos, né, em termos de guerra. Então, nós temos Estados Unidos, uma Índia, uma China que está crescente,
nós temos a Arábia Saudita, que são países que eles tentam mostrar ao mundo que eles estão equipados e prontos caso ocorra uma guerra. Então é como se houvesse ainda uma guerra fria, né? Uma guerra que não foi acabada e que continua como termos ideológicos ainda, tá? Então aqui os valores estão em bilhões, né? Estão dentro dessas bolhas aqui. Quanto maior a bolha, maior o investimento. Quanto menor, ele é menor o investimento. Então, 16. Destaque os 3 países que apresentaram os maiores gastos militares em 2019. Então, aqui é simples. A gente vai olhar os Estados Unidos, né? Apresentou maior. Depois a China, maior gasto. E em terceiro lugar, nós temos aí a Índia. Então, Estados Unidos, China e Índia. Simples, né? E na questão 3 está perguntando porcentagem, então não serão os mesmos países, né? A porcentagem é como ele vai aumentando conforme os anos se passam. Então, destaque os 3 países que mais aumentaram em porcentagem seus gastos entre 2018 e 2019. Então, nós temos aí que olhar o quê? As porcentagens, certo? Então, nós temos uma Arábia Saudita que aumentou 16%, os Estados Unidos aumentou só 5%. Nós temos a Alemanha que aumentou 10%, e nós temos a Coreia do Sul, né, com 7,5%. Então, esses 3 são os países que mais apresentaram aí gastos entre 2018 e 2019. Então, pessoal, é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato. Espero que tenha ajudado vocês para responder as questões. E é isso aí, tá bom?